Boa noite, irmãos. Graça e paz. Eu queria ler com vocês a primeira epístola do apóstolo Pedro, capítulo de número 1, versículos de número 8 até o versículo de número 12. E nessa noite nós iremos falar sobre o privilégio da salvação e o privilégio de anunciar o Evangelho de Deus. Versículo 8. Ao qual, não havendo visto, amais, no qual, não o vendo agora, mas crendo, vos alegrais com gozo inefável e glorioso, alcançando o fim da vossa salvação, alcançando o fim da vossa fé, a salvação da alma. Versículo 10. Da qual salvação inquiriram e trataram diligentemente os profetas que profetizaram da graça que vos foi dada, indagando que tempo ou que ocasião de tempo o Espírito de Cristo, que estava neles, indicava, anteriormente testificando os sofrimentos que a Cristo haviam de vir, e a glória que lhes havia de seguir, aos quais foi revelado que, não para si mesmos, mas para nós, eles ministravam essas coisas, que agora vos foram anunciadas por aqueles que, pelo Espírito Santo, enviado do céu, vos pregaram o Evangelho, para as quais coisas os anjos desejam bem atentar. Eu quero ler aqui o final do verso 12, olha só. Por aqueles que, pelo Espírito Santo, enviado do céu, vos pregaram o Evangelho, para as quais coisas os anjos desejam bem atentar. Até aqui a gente vai ler a palavra de Deus. Vamos fazer uma oração agora, para que Deus possa abençoar a nossa exposição da palavra de Deus. E eu quero orar também pelas pessoas que estão enfermas. Deus tem me levado a orar por pessoas que estão doentes. E Deus tem curado pessoas apesar de nós, Deus tem curado muitas pessoas. E Deus tem colocado, eu sinto que Deus tem colocado no meu coração vontade de orar pelas pessoas que estão enfermas. Então, se você está doente, se você conhece um familiar que está doente, você vai colocar esse familiar diante de Deus agora. Se é você que está doente, eu gostaria que você colocasse a mão sobre a sua enfermidade. E se for da vontade de Deus, que Ele traga a cura sobre você. Amém? Senhor, nessa noite eu quero te agradecer pela tua bondade, pela tua graça, pelo privilégio de poder falar do teu amor, falar da tua salvação, que é tão cara a cada um de nós. Abençoe, ó Deus, esse momento de reflexão da tua palavra, e que o Senhor, que é o Deus que cura, o Jeová Rafá, o Deus Todo-Poderoso, que o Senhor possa realmente curar as enfermidades do teu povo. Essa pessoa que nessa noite aplica a fé nessa hora, eu quero interceder pela vida dela e pedir ao Senhor a cura dessa enfermidade, a cura dessa doença que tem afligido a vida deste homem, desta mulher que me ouve. Que a tua bênção possa repousar sobre a vida deles e que a tua cura possa ser real, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu gostaria de falar sobre esse privilégio de ser salvo e o privilégio de poder pregar o Evangelho da salvação. Algumas pessoas falam da salvação como se a salvação fosse uma coisa muito dolorosa, como que se ser salvo fosse um peso muito grande. Eu já vi pessoas dizendo do ministério como se o ministério fosse uma coisa muito difícil, uma coisa muito dolorosa, uma coisa que traz muito sofrimento para a vida daquele que está participando do ministério de Deus.
Fato é que existe sim as dores ministeriais, existem as dores que a gente passa pela salvação, mas isso não é um peso para nós, muito pelo contrário. Isso é um privilégio para cada um de nós, sermos salvos e poder anunciar essa salvação. E eu quero mostrar para vocês aqui na palavra a questão da salvação, né? Nesses 4 versos aqui, e tentar entender o quão privilegiados somos por termos a oportunidade de falar do amor de Deus para as pessoas. O verso 8 diz assim, ó, ao qual não havendo visto, há mais, no qual não o vendo agora, mas crendo, vos alegrais com gozo inefável e glorioso. Então, Jesus Cristo, ele é o autor e consumador da nossa fé. Muitas pessoas creram nos elementos messiânicos sem ter visto o Senhor. O que Pedro está dizendo aqui? Pedro está mostrando que muitos antes deles, dos apóstolos, se regozijaram por Cristo haver manifestado a sua glória. E esse regozijo, ele vem pela fé nos elementos cujo qual a palavra de Deus indicavam a vinda de Jesus e o sacrifício de Jesus. Eu quero ler aqui João, capítulo 20, versículo de número 29. Esse texto é muito legal, olha. Disse-lhe Jesus, porque viste, Tomé, creste. Bem-aventurados os que não viram e creram. Jesus está falando de quem? Quem que não viu Jesus e creu em Jesus? Aqueles santos que viveram no Antigo Testamento. Aqueles profetas que viveram no Antigo Testamento. Davi, Moisés, Isaías. Esses homens que não viram Cristo e mesmo assim creram nos elementos que indicavam a salvação do Senhor, bem-aventurados são eles. Bem-aventurados são os que veem. Bem-aventurados são aqueles que não viram e mesmo assim creram. Porque existe uma escala, né? Para nós é muito mais fácil. A gente viu tudo que Jesus fez no Novo Testamento, nos Evangelhos. A gente tem a revelação do Apocalipse. A gente tem a história da igreja. A gente tem tudo revelado para nós. Para nós é muito mais fácil. Tomé já tem uma dificuldade porque ele está ali dentro do processo de manifestação de Jesus na terra. E os que vieram antes têm mais dificuldade ainda porque eles não têm a totalidade da revelação de Deus. Eles não conhecem o todo de Deus. Então o privilégio que nós temos é muito maior que o privilégio que Tomé teve e é muito maior que o privilégio que os profetas tiveram antes de Jesus Cristo. Porque nós estamos diante das explicações de Paulo, né? Tenta imaginar a fé de Tomé ouvindo Paulo explicar todos os desígnios de Deus do Antigo Testamento, como que Deus foi realizando esses desígnios e essas profecias na pessoa bendita de Jesus Cristo. Então, nós temos Paulo, nós temos a teologia de Pedro, nós temos o texto que Pedro está dizendo, que nós estamos lendo aqui agora. Então, a cada dia que passa, o privilégio é maior. Quanto mais a gente estuda a palavra de Deus, mais a gente compreende, mais a luz do Evangelho brilha, mais o conhecimento da palavra de Deus se torna visível para nós e mais convicção da nossa salvação nós temos. Quanto mais estamos influenciados pela palavra de Deus, quanto mais lemos a palavra de Deus, estudamos a palavra de Deus, maior é essa luz que brilha sobre nós. Bem-aventurados vocês que viram, mais bem-aventurados ainda aqueles que não viram e mesmo assim creram, né? Jesus Cristo tem uma passagem que ele fala sobre Abraão. Abraão viu o meu dia e creu. Abraão viu o dia de Cristo e creu. Lá na antiga Mesopotâmia, quando Jesus vai até ele, né, na figura do anjo de Yahvé, e comunica para Abraão que irá
destruir a cidade de Sodoma e Gomorra, naquele dia ele creu no Senhor como seu Salvador, como seu Deus Todo-Poderoso. Versículo 9 diz assim, olha, alcançando o fim da vossa fé. Qual o fim último da fé? Está aqui, ó, a salvação da alma. A palavra alma nesse texto significa a salvação da vida humana, salvação do ser humano. A palavra alma, tanto no grego quanto no hebraico, ela possui vários significados. A vida, o sangue, ok? E aqui a palavra alma, ela tem o sentido da salvação do ser humano na sua completude. O fim da nossa fé é a nossa salvação. É isso que nós estamos buscando, é isso que nós estamos almejando, e é exatamente isso que nós iremos receber, a nossa salvação eterna. E aí o verso 10, o apóstolo Pedro continua, da qual salvação inquiriram e trataram diligentemente os profetas que profetizaram da graça que vos foi dada. Em Mateus capítulo 13, verso 17, deixa eu ler aqui, Mateus 13, verso 17. Esse texto também é importante para a gente compreender. Mateus 13, 17. Diz assim: porque em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vós vedes e não o viram, e ouvir o que vós ouvis e não ouviram. Os profetas, eles faziam parte do plano de salvação de Deus. Ok? O plano de salvação de Deus revelado nas Escrituras pelos profetas. Entenda uma coisa, nesse texto, o apóstolo Pedro está apresentando a teoria da manifestação profética para o conhecimento de Cristo. Ele está mostrando isso. Mas enquanto ele estava na igreja de Jerusalém, pregando, anunciando o evangelho, quando ele estava ministrando a palavra de Deus nas igrejas, ele explicava a teoria. Eu imagino Pedro dizendo para os irmãos, olha, do mesmo jeito que Moisés disse que o Senhor levantaria um profeta no meio de vós, semelhantes a mim, ou seja, a Moisés, Jesus é esse profeta semelhante a Moisés. Eu imagino Pedro dizendo para os seus contemporâneos, do mesmo jeito que o profeta Natã disse para Davi que um descendente de Davi assentaria no trono para todo sempre e governaria num reino eterno, o profeta Natã está falando de Jesus Cristo que viria sobre o mundo, que traria um reino eterno, e esse reino é um reino teológico, um reino espiritual. Davi pensava que era um reino político apenas. Mas é mais do que um reino político, é um reino no espírito, é um reino completo, é um reino onde o Messias vai governar sobre toda a terra. Então imagino Pedro explicando essa teoria, essa ideia, essa tese para os seus contemporâneos. Do mesmo jeito que eu estou tentando explicar essas profecias para você. Quando, por exemplo, o profeta Isaías fala, o profeta Jeremias fala que o Senhor quebraria o coração de pedra e daria ao povo um coração novo, um coração de carne. Quando Isaías, dizia que o Senhor verdadeiramente levaria sobre si as nossas dores e as nossas iniquidades, e o castigo que nos traz a paz estaria sobre ele. Então, essas profecias que foram sendo dadas no Antigo Testamento, todas elas apontavam para Cristo. E bem-aventurado é esses profetas que profetizaram essas coisas sem participar dos últimos dias, que são os dias de Cristo. Ok? Aqui, no versículo 11, diz assim, olha, indagando que tempo ou que ocasião de tempo o Espírito de Cristo que estava neles. Ele está falando dos profetas. Olha, os profetas ficavam indagando o tempo todo,
e eles indagavam a ocasião do tempo que o Espírito de Cristo que estava neles indicava. O Espírito de Cristo mostrava para eles as coisas. Anteriormente, testificando os sofrimentos que a Cristo haviam de vir e a glória que se lhe havia de seguir. Essa parte é muito importante. Porque desde quando o Senhor quis revelar o plano dele para a humanidade, quis manifestar o plano dele para a humanidade, a profecia era que o Cristo sofreria. Os judeus, eles não entendem o sofrimento de Cristo. Eles não conseguem compreender as profecias que falam do sofrimento de Jesus Cristo. Mas desde a época de Noé, desde a época de Adão, né? Quando fala que a serpente ferirá o calcanhar, né? O Senhor vai ferir a serpente, mas a serpente vai ferir o seu calcanhar. O Senhor vai esmagar a cabeça da serpente, mas a serpente vai ferir o calcanhar. Desde o Gênesis, desde a época de Adão, Deus vem profetizando o sofrimento que o seu filho haveria de passar. Quando Deus mata um cordeiro, né? Lá no Jardim do Éden, e dá uma roupa, uma veste de um cordeiro para vestir Adão e Eva, aquilo ali já era uma prefiguração do sofrimento de Cristo. E quando Jesus ele está caminhando com os discípulos no caminho de Emaús, lembra, lá em Lucas 24, os discípulos estão frustrados, porque eles acreditavam que Jesus tomaria o reino das mãos do Império Romano e colocaria o reino sobre Jerusalém. Que Jesus ia libertá-los dos seus impostos, que Jesus ia libertá-los das suas dores, do seu sofrimento, de todo o cativeiro que eles estavam passando por causa de Roma, de todo o sofrimento que eles passavam por causa de Roma. E eles acreditavam nisso. E eles estavam frustrados, porque Jesus não era isso para eles. E aí Jesus aparece para eles no caminho de Emaús, e o texto fala que Jesus explica para eles que o Messias sofreria, e todo o sofrimento do Messias estava escrito em todos os profetas. Ele explica isso para eles. Eu creio que Jesus abriu os Salmos, não falar abrir o livro, né? Abrir é ler o livro para eles, é falar para eles o que está escrito no livro, nos Salmos de sofrimento, onde fala: até o meu amigo íntimo, que mete a mão comigo no prato, me trairá. Quando fala sobre Judas, lá no livro dos Salmos, todo o sofrimento que ele passaria, a dor que ele passaria, tudo já estava predito nos profetas. Ok? Todo o sofrimento de Jesus Cristo estava predito nos profetas. E todo esse sofrimento, toda essa dor que Jesus vai passar, tem uma finalidade. A finalidade é a glória de Deus. Ok? Deus é glorificado no sacrifício de Jesus. E Jesus glorifica o Pai em seu sacrifício. E o Espírito glorifica Jesus e o Espírito é glorificado por Jesus em seu sacrifício. O Deus único e verdadeiro e trino manifestou a sua glória na cruz do Calvário. Na cruz do Calvário, a manifestação da glória de Deus é visível ao mundo. É visível ao ser humano, é visível aos seres celestiais, aos anjos, é visível ao cosmos, aos planetas. Tudo viu a cruz de Cristo. E ali na cruz de Cristo, a glória de Cristo e a glória de Deus se manifestou. Por causa dessa glória, nós tivemos acesso à salvação. Por causa da glória de Deus manifestada em Jesus Cristo, a gente recebeu essa salvação dos nossos pecados. Entenda isso. Tudo que acontece na palavra de Deus é para a glória de Jesus. Beleza?
Não é sobre nós, tá? Tudo que está aqui, revelado aqui, não é sobre nós. Dá uma lida direitinho em Apocalipse, dá uma lida direitinho, principalmente nos versos finais do Novo Testamento. O tempo todo fala: isso aconteceu para a glória de Deus, e isso aconteceu para a glória do Senhor. É o tempo todo. Tudo que acontece é para a glória dele. E graças a Deus que ele está sendo glorificado. E graças a Deus pela nossa salvação. Ok? É um privilégio que nós recebemos, fruto da glorificação de Jesus Cristo. É um privilégio de Deus que recebemos, fruto da glorificação de Jesus em relação ao Pai. Está escrito na palavra de Deus que chegará um momento onde Jesus Cristo vai entregar todas as coisas nas mãos do Pai. E tudo vai estar consumado. Quando Jesus entregar todas as suas conquistas, todas as suas vitórias, todos os seus despojos nas mãos do Pai, ele vai se sujeitar ao Pai e nós entraremos no estado eterno, no reino de glória, de gozo, no reino do Senhor. Ok? No último versículo aqui, para a gente terminar, aos quais foi revelado que não para si mesmos, mas para nós. Eles ministravam essas coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que pelo Espírito Santo, enviado do céu, vos pregaram o evangelho, para as quais coisas os anjos desejam bem atentar. O que Pedro está dizendo? Aqueles profetas estavam falando aquelas coisas do sofrimento de Jesus, não era para a época deles, é para nós hoje. Eles estavam falando de coisas que iriam acontecer. Essas coisas aconteceram ontem. E logo é para nós hoje. E o Espírito Santo, que pelo Espírito Santo enviado do céu, vos pregaram o Evangelho. Pedro está dizendo assim, olha, o que os profetas falaram lá no passado, aconteceu. E o Espírito de Deus inspirou a mim, Paulo, Pedro, João, Tiago, Israel, todos nós, a pregar esse Evangelho. E esse Evangelho é uma coisa tão maravilhosa que os anjos estão desejando ver a concretização desse reino que é vindo do Evangelho. Algumas pessoas interpretam esse texto errado, achando que os anjos têm inveja dos homens por pregar o Evangelho, ou achando que os anjos iriam pregar o Evangelho no nosso lugar e foram surpreendidos por Deus quando Deus disse que o Evangelho seria pregado por nós. Não é isso que o texto está dizendo. O texto está dizendo o seguinte, que os anjos desejam ver a realização do reino de Deus. Os anjos desejam ver o cumprimento das profecias do Antigo Testamento e do Novo Testamento. Os anjos desejam ver a glória de Deus sendo manifesta, o Evangelho sendo pregado, a salvação sendo recebida por aqueles que creram e que crerão nas palavras do Senhor. E isso é um privilégio imenso que nós recebemos da parte de Deus. Domingo, ontem, né? Eu estava na igreja, eu fui para a igreja por volta das 8 horas da manhã, 9 da manhã. O culto acabou por volta das 10h30, mais ou menos. Eu fui embora para casa. E fiquei aqui. Eu fui à igreja, louvei a Deus, orei ao Senhor, ouvi a pregação e fui embora. E eu senti um grande privilégio por poder fazer parte do culto, por poder ouvir a pregação do pastor, por poder receber as coisas de Deus. É um imenso privilégio. E eu me lembrei de um tempo onde eu acordava mais cedo, chegava na igreja, abria a igreja, passava um vassourão na igreja, conferia se tinha papel higiênico no banheiro, ia lá dar aula na escola bíblica dominical. Acabava a escola bíblica dominical, sentava no banco, participava do louvor e depois ia pregar no culto matinal. Acabava o culto, eu despedia os irmãos, trancava a igreja, conferia se as luzes estavam apagadas, se o banheiro tinha papel para o culto de noite e ia embora para minha casa. E era um privilégio imenso fazer parte da obra de Deus. A obra de Deus na nossa vida
é um privilégio. É um privilégio que a gente recebe. É o privilégio de poder participar do que Deus está fazendo na vida das outras pessoas e na nossa própria vida. Entenda isso. Jesus está fazendo uma obra. Essa obra vai se realizar. Quando Jesus morre na cruz, ele completou a obra no sentido subjetivo da coisa, no sentido espiritual da coisa. A obra foi realizada, ok? Mas ele vai realizando essa obra com o passar do tempo na nossa vida, na vida das outras pessoas, na vida de todos os eleitos. Deus vai cumprindo essa obra. E nós temos o privilégio de participar. Quando você fala de Jesus para alguém, você fala, ó, Jesus ama você, ele morreu na cruz do Calvário para te dar a vida eterna. Se essa pessoa creu, você participou da obra de Deus na vida dela. Participou em que sentido? Falando da graça. Se uma pessoa te procura e pede uma oração, olha, meu primo está encarcerado, eu não sei o que eu devo fazer, não sei como proceder, ora por mim. Aí quando você ora por aquela pessoa, para aquela pessoa saber o que fazer quando for visitar aquele primo, você está participando da obra de Deus na vida daquela pessoa. Mesmo se aquela pessoa creu no Evangelho ou não creu no Evangelho, você participa da obra de Deus que vai ser glorificado por ter salvado aquela pessoa, e você participa da obra de Deus que será glorificado por ter condenado aquela pessoa. É sempre assim. Tudo que você faz por intermédio de Cristo, no Espírito de Cristo, no Espírito da verdade, tendo como fundamento fazer o que Deus ordenou a você, você está participando da obra de Deus. Se alguém procurar você e falar, ore pela minha vida, preciso de uma bênção, ore pela minha vida, preciso de uma cura, e você ora por aquela pessoa e essa bênção chega ou não chega, se essa cura chega ou não chega, você está sendo um participante da obra de Deus na vida daquela pessoa. E isso, meu irmão, é um baita de um privilégio. Não é uma dor imensa, como algumas pessoas dizem. Ai, pregar a palavra dói demais, é um sofrimento muito grande. Cuidar da igreja é algo terrível. Mentira. É um grande privilégio que Deus nos concedeu. E que você ore ao Senhor para que o Senhor coloque no seu coração esse sentimento positivo. O sentimento de que a obra de Deus é boa, é maravilhosa, que é um privilégio participar dela, que é um privilégio estar no reino de Deus e que é um grande privilégio você anunciar o evangelho do reino de Deus. A partir do momento que você entender que isso é um baita de um privilégio, eu tenho certeza que você vai ter muito mais intensidade em fazer a vontade de Deus. Então que Deus abençoe sua vida, um beijo no seu coração e até o nosso próximo encontro. Tchau.